Nós vamos hoje falar de uma palavra que, se eu não me engano, o pastor citou ela aqui, ou foi na semana de oração, há alguns dias atrás, ou foi o pastor pregando em uma sexta, não sei. Eu só sei que o pastor citou um bocadinho essa passagem do rei Ezequias. Quem conhece a história do rei Ezequias, levante a mão. Do rei Ezequias. Quem conhece, levante a mão. Pronto. Amém? Pronto. Então nós vamos esmiuçar um bocadinho só a história do rei Ezequias aqui nessa manhã. Amém? E tem tudo a ver com o nosso mês de oração. Amém? Peço aos irmãos, por favor, que abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Vamos passar pelo capítulo 19 e vamos encerrar no capítulo 20. Amém? 2 Reis. Está ali. Pronto. Está ali. Capítulo 18. Vamos ler todos ali pelo ecrã, para não fugir do... Pronto. Versículo 1 diz assim: Ora, sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, esse Ezequias que eu perguntei para vocês, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Aí começa aqui, ó. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai Davi. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo a Azera, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel que lhe queimavam incenso, e chamou-lhes Neustã, esse nome me aperrei para falar ele sempre. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve, olhe só, como é bom a gente marcar a nossa geração. Ele já não está cá no nosso meio mais, já morreu há milhares de anos, mas até hoje ele é lembrado como um rei que fez algo segundo o coração de Deus. Diz lá, ó, e não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém. Amém. A gente consegue entender, lendo essa história, eu confesso para os irmãos que eu já li essa história do rei Ezequias já algumas vezes. O capítulo 38, se não me foge a memória, de Isaías, do profeta Isaías, que Deus usou para falar com ele, também vai especificar muito bem a cura da sua doença, no capítulo 38 do profeta Isaías. E a Bíblia, a gente está diante de um texto, irmão, de um texto bíblico que realmente vai fazermos nós entendermos a importância da oração e da confiança no Deus ao qual nós servimos. Eu sempre gosto de falar algo, principalmente para mim, converso muito com minha esposa em casa, eu falo assim, B, às vezes nós somos muito bons na teoria. Eu não vou perguntar quem é bom na teoria aqui, porque eu acredito que todo mundo vai levantar a mão, inclusive eu, as duas. Mas na teoria, nós temos a capacidade, Diego, de sermos bons ao extremo. Eu estou falando de teoria. Mas a Bíblia diz que aquilo que Ezequias fez, Vitor, foi além da teoria. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 25 anos em Judá. Reinou 29 anos. Durante esses 29 anos a qual ele reinou, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu quero deixar um ponto aqui bem importante. Lembre-se de que Ezequias ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, que o Senhor expressou na sua palavra, que não houve rei nem antes e nem depois de Ezequias para fazer o que ele fez. Mas entenda bem, não foi porque Ezequias foi um bom rei, que quebrou os altares da casa do Senhor, que restabeleceu. A Bíblia diz que ele restabeleceu o culto de oração, o culto de adoração, o culto que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse domingo. A Bíblia diz que ele restabeleceu e o povo se alegrou com isso. Mas entenda, isso não evitou de ele passar pelas as adversidades da vida. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga,
que me ouve nessa manhã, até mesmo você que está nos assistindo online. Não é porque nós somos fiéis, não é porque nós adoramos a Deus, não é porque nós estamos aqui um mês todo. Tem irmão, eu não consegui vir um mês todo. Eu vim os dias que eu consigo vir, eu venho. Mas tem irmãos que estão aqui o mês todo orando. Eu quero dar uma boa notícia para você, irmãos ou irmãs que têm vindo o mês todo de oração. Isso não vai impedir de você passar pelas adversidades da vida. A oração vai te ajudar a, quando vier os vendavais. Lembra de Mateus capítulo 7? Lembra de Mateus capítulo 7 dos 2 fundamentos? Aí a oração vai nos ajudar a nós sermos fundamentados no alicerce que é Cristo, na rocha. Não vai impedir, pastor Juninho, de vir as adversidades. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele teve essa postura de rei, primeiramente de servo e depois de rei, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que a trajetória de Ezequias, irmãos, se você nunca leu, leia, é gratificante demais. Ele fez verdadeiramente algo que muitos não fizeram naquele tempo e nem fez a seguir a ele. Ele restabeleceu o culto, fez o que era reto aos olhos do Senhor, permaneceu firme e forte na presença, apesar dos pesares. Você compreende comigo que muitas das vezes nós somos até pessoas fortes, fisicamente até falando, espiritualmente até falando, mas você percebe-se que quando vem algumas adversidades nas nossas vidas, nos tornamos fracos a ponto de desistir. Quantos aqui não desistiram por alguma causa na sua vida quando veio o vendaval? Quantos aqui não pararam? Quantos aqui não desejaram até a morte por causa das adversidades? Como eu sempre digo para vocês, eu trabalho com pessoas. Eu trabalho com pessoas e... Patrícia, às vezes eu vou confessar algo para vocês aqui, viu, pastor e pastora? Patrícia, às vezes quando eu prego, que eu chego em casa, ela me chama a atenção. Sabe o que é aquela... Eu sei que é. Isso é o bom das mulheres, não é o mal, não é o bom. E ela fala assim, Danilo, pare de falar as coisas do seu trabalho. Eu digo, o quê? Ô B, eu chamo ela de B, ô B. Não, peraí. Mas eu estou contando algo ali para... eu sei que é uma preocupação, eu sei, minha esposa é uma benção. Mas eu falo, é uma bençona. Então o que acontece? Esse Rodolfo. Mas amém. E o que acontece? Eu falo, não, B, eu vou parar mais um pouquinho, mas eu não posso parar completamente, porque é uma verdade. E ontem à noite, depois de um dia de trabalho, chegou um rapaz lá. Chegou à porta e eu estava terminando de cortar o cabelo de um rapaz. E aí eu estou vendo aquele rapaz assim na porta do salão, assim, ó. De costa para o salão, um carequinha, ele assim, ele... Aí eu digo, oxi, pois. Aí... Nada contra os carecas, já está ali, nada contra os carecas, eu jamais vou... Olha o que aconteceu com os moços que abusou, que mexeu com Eliseu, olha a ursa. Então o que acontece? O que acontece? Quando eu estava terminando de cortar o cabelo do rapaz, ele entrou, bateu, entrou, já estava à noite. E aí ele, ô amigão, aí eu não vou falar o nome aqui, mas eu falei, é você que é dono daquela coisa ali e tal, ele, eu mesmo. Eu falei, eu conheci, há uns 4, 5 anos atrás, eu tinha ido no estabelecimento dele, ou mais. E ele, não, eu precisava dar um jeito aqui, eu sei que não é muita coisa, até brincou, eu sei que não é muita coisa, tal, brincou um bocadinho. Eu falei, não. Aí brinquei com ele e falei assim, eu vou ganhar o cliente. Ele, não, já ganhou, tá aquela coisa, aquela brincadeira, aquele clima bom. Ele sentou, botei fechado, tal, e comecei a cortar o cabelo dele. Não foi nada demorado, não foi nada... Mas ele estava a brincar, é sério, mas ele estava a brincar, dizer assim, entenda aqui, ele estava a brincar, ele falou assim comigo, Vitor, rapaz, eu sei que está dando mais trabalho aqui em cima do que dos lados, porque aqui para achar os cabelos estava osso, para achar... É sério. Aí a gente cortei o cabelo dele, e nesse intervalo de 15, 20 minutos que eu estava ali cortando o cabelo dele, ele é um cara e bem conhecido na cidade de Orém, sinceramente para vocês. E ele se abriu para mim, pastor. Diante do eterno Deus, se eu estiver falando alguma mentira aqui, que o Senhor não deixe eu descer do altar. E a gente conversando, ele se sentiu
confortável, não sei, e se abriu. E começou a falar um pouco da vida dele naqueles 20 minutinhos. Se abriu, daquele superou a adversidade, que passou pelo vendaval, e que me contou que sempre ia no Brasil, também foi no Brasil vários anos consecutivos durante a sua vida, todos os anos, passar férias, enfim, e aquilo tudo. E no final, terminamos de cortar o cabelo, ele veio e me deu um abraço, ele veio me dar um abraço, eu dei um abraço dele, e ele foi-se embora e disse, olha, não se preocupe que eu não vou mais chegar assim de supetão. Pronto, chegar, vou ligar, pegou o meu contato, tal, tranquilo. Mas é só para nós entendermos que todo mundo na vida passa por dificuldades e adversidades. Mas tem uma chave aqui muito importante, eu não vou me delongar, mas tem uma chave aqui muito importante no reinado de Ezequias. No capítulo 18, começa o reinado de Ezequias. Concorda comigo? Amém? Amém? Pronto. No capítulo 18 começa o reinado de Ezequias. No versículo 13 do capítulo 18 de 2 Reis, começa a trajetória negativa aos olhos humanos na vida de Ezequias, Vitor. No capítulo 13 começa aqui a invasão de Sanaqueribe contra Judá novamente. Na verdade, esses eram os planos do rei. Pronto, aqui eram os planos do rei, de Sanaqueribe. E a Bíblia diz que ele começa a intentar para invadir e para, na verdade, pegar aquilo que não era dele, que era do Senhor. Aí a Bíblia diz que daqui começa o dilema de Ezequias, como ser humano, pastor. Começa a vir as notícias, terrão. Começa a vir as pessoas dizendo, olha, está se passando isso. Lembra de Jó? Quando começou a vir o desastre sobre a vida de Jó, estávamos ali, as jumentas foram arrebatadas, foram mortas. Jó, por final, os filhos foram todos mortos, morreram todos. As notícias, era sempre só escapava um. Toda vez, diante da tragédia, escapava um apenas para dar a má notícia a Jó. E a Bíblia diz que sempre chegava um para o rei Ezequias, olha, Ezequias, é isso, tá? Olha, é isso. E se os irmãos estudarem um bocadinho, esse exército da Síria, esse exército aqui, dos assírios, de Sanaqueribe, era o maior. Não tinha quem batesse de frente. Era igual uma carreta com um carrinho de papelão, de cartão, vou passar por cima. Era um exército extremamente numeroso e poderoso em guerra. Aos olhos humanos, você vai ver que Ezequias vai orar ao Senhor, mas ele vai fazer aquela oração como se fosse assim, Senhor, eu confio, mas eu sei que eu vou morrer. Eu confio, mas eu sei que eles vão nos engolir. Está aqui na palavra. E ele começa a buscar, mas isso não impediu de ele continuar orando. Eu trouxe 3 tópicos, 3 pontos. O primeiro ponto é, faça o que é reto aos olhos do Senhor. Ezequias fez o que é reto aos olhos do Senhor. Você vai perceber que o capítulo 18 vai terminar no capítulo 20, Ezequias já em fase terminal, porque Deus já tinha decretado, você vai morrer. Mas o capítulo 18, Ezequias vai se lembrar de tudo o que ele fizera, não como barganha, mas ele vai dizer, Senhor, como eu queria fazer novamente. Lembra, Senhor, isso no capítulo 20. No capítulo 18, a partir do verso 13, começa aqui a saga de Ezequias, tem que pegar os utensílios da casa do Senhor para dar ao rei. E ele começou a criar, ao mesmo tempo que ele teve medo, ele teve raiva, Vitor. Ele disse, como é que pode? Eu sei que nós somos pequenos, eu sei que nós não vamos conseguir. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que estão precisando ouvir isso. Eu sei disso. Ele disse assim, olha, eu sei que eu não vou conseguir, Senhor. Esses incircuncisos, esses malvados. E a Bíblia diz que ele manda a carta
para o rei da Síria uma carta de confronto, dizendo, olha, pode me matar, mas você é uma pessoa sem caráter, você é um mau rei, você é um bom... Sabe, disse aquelas palavras mesmo. E a Bíblia diz que isso causou no rei da Síria mais uma afronta. O gajo era o maioral da época, não tinha por onde correr. E Ezequias já tinha dito ao povo, olha, eles vão nos esmagar. Não tem por onde correr. Ó, versículo, é isso, versículo, a partir do verso 13. Ele vai nos esmagar. Quando chega no capítulo 19 de 2 Reis, capítulo 19, o capítulo 19, aí começa mais uma saga do rei Ezequias, Rodolfo. Sabe qual era? É o que eu disse para vocês aqui no começo. Eu peço a vocês encarecidamente, olhem para mim. Sabe o que começou aqui, gente? Ó, Ezequias ora na casa do Senhor. Olha a importância da oração. Olha a importância daquilo que nós jogamos fora por tudo e por nada. Nós não, eu. Eu vou falar de mim. Olha a importância daquilo que nós não damos credibilidade. Daquilo que a gente acha que outras coisas é prioridade. Daquilo que a gente não faz o esforçozinho a mais. Se eu estiver falando alguma mentira aqui, ou se eu estiver falando algo que não está, me perdoe no nome do eterno Deus. Mas essa é a realidade. Eu estava falando para mim mesmo, Senhor, eu tenho um tempo quando eu trabalhava na empresa e cortava cabelo, eu dizia, Senhor, eu tenho um tempo para isso, para estar me matando fisicamente. E quando era para fazer alguma coisa na casa de Deus, eu dizia, não posso porque eu estou trabalhando. Agora veja só se isso tem cabimento. Veja se isso é correto, irmãos. A gente está no mês de oração. A palavra tem a ver com oração e a consequência da oração. No capítulo 19 de 2 Reis, começa a saga da oração novamente na vida de Ezequias e do povo. Mas entenda. Ezequias fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ponto extremamente positivo. Ele começa a orar. Lembra que eu falei da oração de Ezequias? Aquela oração dizendo, Senhor... Aquela oração de confiança, mas sabendo, Senhor, eu posso até morrer. Eu sei que não tem... Sabe, quando você olha para uma situação, eu acredito que todos nós que estamos aqui, todos, já passou por aquela situação de dizer assim, ó, meu Deus, não tem jeito. Eu, na minha trajetória, já contei meu testemunho aqui, uma certa feita, eu digo para vocês, hoje eu estou aqui porque Deus é bom. Deus é bom. Não tinha para onde o irmão Danilo correr. Eu estava diante de uma Taurus, uma 40 Taurus. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é uma Taurus? Ei, aqui é uma Taurus. Eu estou falando isso aqui não é para minha glória, não. Eu falo isso com vergonha e ao mesmo tempo com alegria da vitória que Deus me deu. A minha oração, apesar de eu não ser nada naquela época, não ia adiantar em nada. Era apenas ele fazer, o rapaz fazer assim, ó. Era apenas ele ter um olharzinho para baixo. Que eu ia estar diante de uma Taurus 40, cano de quase 40 centímetros. E eu estava ali praticamente sem respirar e nem piscar o olho, olhando para cima, dizendo, se ele olhar para mim, eu estou frito. Mas Deus, com a sua infinita e bondade e misericórdia, me deu mais uma oportunidade. Mas ali, eu confesso para vocês, eu lembro como se fosse agora, isso há 21 anos atrás. Eu lembro como se fosse agora. Eu dizendo assim para dentro de mim, pastor, oh Deus, eu falando para mim, Deus, me perdoa por tudo que eu fiz a minha mãe passar. Não, é sério. Me perdoe pelo que eu fiz a mãe dos outros passar. Olha, mas isso tudo aqui, ó,
que eu acho que até o meu pensamento, se eu lesse um pouco a mais, ele ia olhar para baixo. Aí acabou-se, ia dar ruim. Mas enfim, Ezequias começou a orar. Orou, capítulo 19, ele começa a orar. O capítulo 19, o verso 20, a partir do verso 20, tem algo muito interessante aqui nessa passagem. Sabe o que é? A Bíblia diz que Isaías, o profeta Isaías, o mesmo que no capítulo 20 vai dar uma notícia para ele preparar a casa que ele vai morrer, chega para ele e conforta ele, pastor Júnior, conforta. Olha, fique descansado. Eu sei que não é fácil. Sabe aquele amigo porreiro que diz, não vai dar o tapinha nas costas. Não, rapaz, você é rei. É porque, não. Fique descansado. Se apruma, rapaz. Você não já orou? Você não já apresentou ao Senhor? Descanse. Não fez o que era reto? Não confiou? Você fez tudo como se manda o figurino. Agora, o possível... Grita comigo, por favor, quem puder. O possível, você já fez. Pronto. O impossível... Obrigado, pastora. O impossível... O guarda de Israel se incumbe de fazer. Aquilo que não está ao seu, sabe, perto de você fazer, descanse no Senhor. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é para a morte. Você está entendendo? E aí ele começou a injetar, a confortar com palavras sinceras. No versículo 35 do capítulo 19, olha a importância da oração. Verso 35 do capítulo 19 de 2 Reis. Olha aqui a intervenção da parte dos céus. A Bíblia diz que Deus fere os assírios, Vitor. E quando Deus fere, ainda que a gente procure um lugar, né, que você pode até, se você for para lá para baixo, o mais profundo, lá no céu, fique descansado que eu vou te encontrar. E ninguém há que possa fazer ele escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? No versículo 35 do capítulo 19 de 2 Reis, aqui começa a providência de Deus pela vida de Ezequias, Eudolfo e pelo povo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles oraram. Porque eles buscaram. Mesmo na fragilidade, irmão Odacir, eles clamaram a Deus. E eu quero dar uma boa notícia para mim e para você nessa noite, não foi apenas de palavras. Porque eu vou dizer mais uma vez, e me perdoe no nome de Jesus, de palavra nós somos tudo, de teoria eu sou o melhor amigo. Às vezes tem uma pessoa que diz... Um rapaz chegou para mim um dia desse, ele me conhece há pouco tempo. Ô Jesus, ele disse assim, Deus, você é o melhor amigo que eu falei. Não fale isso não, meu irmão, em nome de Jesus. E se eu falhar com você? Você está me conhecendo agora? Como é que você... Mas é com aquela coisa de brincadeira, mas eu falei para ele, olha, às vezes a gente se apega ao homem. Lembra do capítulo 30 de Isaías, 29 e 30? A Bíblia diz que Deus usou o profeta para dizer assim, olha, não tome conselho de Faraó e nem se apegue ao seu braço de carne, porque vai falhar. Mas se apegue ao Deus de Israel, ao braço que pode te dar vitória. Versículo 35 do capítulo 19, a providência de Deus chegou. A Bíblia diz que Deus visitou aquele povo mau e tirou pela raiz. Sabe por quê? Porque eles oraram.
Eu estava conversando com minha esposa esse dia, ela disse assim, Danilo, você quando é para se juntar, isso a semana passada, irmão, eu falo isso com tristeza. Ela disse assim, como é para se juntar com as pessoas, para fazer coisas para comer, para beber, todo mundo vai. Todo mundo a gente tem no nosso devocional em casa, o culto doméstico. Ela falou isso para mim. E eu fiquei envergonhado, irmão. Diante de Deus eu fiquei envergonhado. Sabe por quê? Porque na verdade, a gente pode se juntar para tudo, se for para comer, para beber. Vem uma multidão. Vem uma multidão. E quando a gente trata das coisas de Deus, irmãos, é um gato pingado, um aqui, outro acolá. Eu posso, outro não posso, outro não posso, outro não posso, outro eu posso. Eu falo, meu Deus, é uma realidade. Isso foi, ela falou comigo semana passada. Não falei para ninguém. Estou falando, estou me abrindo aqui para vocês. E aquilo foi como se fosse um murro na minha cara sem ela dar um murro. Temos tempo para tudo e para mais alguma coisa, irmão. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente quer ver o impossível de Deus. Vá ver, você vai ver. Eu vou ver o impossível de Deus acontecer. Na mordomia do sofá, ou na mordomia dos seus desejos, ou dos meus desejos. O rei orou. Ele poderia dizer, povo, vá orar, que eu vou ficar aqui na minha cadeira com linho puro. As pessoas me abandonam. Vão orar, vão jejuar. Ele disse, não, nós vamos clamar a Deus juntos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquilo que parecia, tem um hino que diz assim, ó. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você está entendendo, irmãos? O impossível se tornou possível por causa da oração. O tema dessa manhã é vamos orar. Vamos orar, não é o mês de janeiro. São 365 dias para nós expor, para nós se colocarmos diante daquele que pode fazer todas as coisas. Eu tenho tido uma guerra, irmão, de uns meses para cá, e Deus sabe disso. Mas o choro dura uma noite. Mas vai amanhecer. Eu tenho uma boa notícia para você que está passando por alguma dificuldade. Acredito que todos nós, nem que seja aquela bem deste tamanho. O choro dura uma noite, como disse o salmista no Salmo 37 ou 35, se não me foge a memória. Verso 25. Mas vai amanhecer. E quando amanhecer, pastor, nós vamos ter aquela boa notícia. Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe quantos soldados do rei foram para a lona, Rodolfo? Você sabe quantos foram? Muitos. Mas eu vou te dizer a quantidade exata que a Bíblia nos diz. 185 mil soldados assírios caíram por terra. Está aqui na palavra, capítulo 19, a partir do verso 35, vá lá que você vai achar. Sabe por quê, terrão? Por causa da oração. No capítulo 20, para nós encerrarmos, os irmãos quiserem subir para louvar o Senhor, pode subir. No capítulo 20, depois de uma situação tão gloriosa, de se derramar, de luta, de vitória, de tudo, surge uma doença.
Quantos de nós não já se deparou? Quantos de nós não tem vivido isso? Às vezes não é conosco. Eu não sei como é que está o meu corpo. Aparentemente eu estou bem. Eu estou bem. Mas a gente não sabe. Às vezes alguém da nossa família, no meu caso, a minha mãe, a qualquer momento eu posso receber. Deus tem sustentado para a glória de Deus. Mas a qualquer momento eu posso receber uma notícia que não seja do meu agrado sobre a minha mãe que está lá no Brasil. E mesmo assim, todos os dias que eu ligo para ela, ela disse, meu filho, que Deus te abençoe, você está bem. Você estando todas... Olha, a primeira palavra que minha mãe fala é essa. Quando eu ligo para ela, eu digo, benção, manhinha. Ela, Deus abençoe, meu filho. Eu quero que você esteja bem, você e sua família sempre. Longe ou perto de mim. Acabou-se. Mas o dia mau chegou. Capítulo 20. A doença de Ezequias. O capítulo 38 de Isaías vai contar melhor, mais detalhadamente sobre a sua doença e sobre a sua cura. Depois você lê em casa. Aí ele diz assim, Senhor, quando ele soube, o profeta entrou, deu a má notícia, disse, olha, prepara a tua casa, bota tudo em ordem, que você vai morrer e não viverás. Já estava decretado. Aí Ezequias falou assim, não posso parar não, pera aí. Senhor, virou para a parede, se cobriu de cinzas, de pó. Aquela oração que eu lembro até que o pastor falou, aquela coisa louca de Ezequias, o pastor falou isso aqui, há uns dias atrás. Orou, clamou, olha a oração mais uma vez. Ô gente, eu tô falando aqui diante de Deus, e eu sou a pessoa que eu falo, Senhor, me ajude a eu parar de brincar, que eu brinco, mas é bom, mas eu sempre fui assim, mas é a realidade. Mas olha só, nós estamos no mês de oração. A gente começou com um propósito de oração no capítulo 18. O capítulo 19 veio as adversidades, a oração mudou a história novamente. No capítulo 20 de Segundas Reis, veio a doença incurável, porque na verdade não foi o homem que falara, foi Deus que decretou. Deus disse assim, olha, você vai morrer. Acabou-se, tá? É palavra do rei, o anel selou, ninguém volta atrás. Ezequias, qual foi o ponto de segurança de Ezequias? Rodolfo, oração. Orou, Vitor. Mas ele não orou como barganha, não, porque às vezes nós, seres humanos, e eu vou me incluir mais uma vez, nós às vezes vivemos de barganha. Eu só vou ser com você se você me oferecer alguma coisa. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Mas é uma realidade. Mas não foi uma oração de barganha. Não. Não. Foi uma oração sincera de Senhor, meu Deus, eu sei que está tudo acabado, mas Senhor, lembra, olha a oração dele, Bia, lembra, Senhor, que eu restabeleci o culto ao Senhor, mas não foi por barganha não, ele disse assim, Senhor, eu queria fazer novamente, lembra que eu joguei os altares, lembra que eu fiz o que era reto aos teus olhos, não que eu mereci, não que eu sou, não, mas ele disse assim, Senhor, mude a minha sorte, me dê a oportunidade de eu fazer novamente. E a Bíblia diz que ele fez. Deus acrescentou 15 anos. E o nome do Senhor, mais uma vez, Isir, fique de pé em nome de Jesus com a permissão do pastor. Fiquem de pé se vocês puderem. E o nome do Senhor, mais uma vez, foi glorificado. Deus mudou, professor Amanda, a história de Ezequias do começo. Vou dar uma notícia para você, meus irmãos. Deus mudou a história de Ezequias do começo ao fim. Sabe por quê? Por causa da oração. A oração ele tem um exemplo aqui magnífico, Rodolfo. Ele orou na bonança, quando foi rei, orou, não deixou de orar, permaneceu. Ele orou na guerra. A postura de uma pessoa que não está nem aí para os benefícios, está apenas voltado para Deus. Orou na guerra
e orou na doença. E em tudo, Deus deu vitória. Então fica essa mensagem. Peço aos irmãos que eu já passei 7 minutos. Me perdoe, no nome de Jesus, é sério. Mas fica essa mensagem para nós nessa noite, nessa manhã, perdoe. Que em nome de Jesus, que independente do que você esteja passando, eu não sei, às vezes, Rodolfo, pode ter irmãos aqui passando por situações até de estar desejando a morte. Você sabia disso, irmão? É verdade ou não é, meu irmão? Às vezes a gente está olhando assim, o irmão Danilo está com um sorriso 3x4. A glória de Deus não é o meu caso. Eu tenho passado meus aperreios, mas não é o meu caso. Mas tem irmãos que estão com um sorriso 3x4, que está desejando a morte. Aí é onde a igreja entra, com a oração. Senhor, visita aquele irmão, meu amigo. Sabe esse mês de oração? Irmão, foi abordado tantos temas maravilhosos. Então, no nome de Jesus, vamos nos apegar a isso. A oração, a constância, a continuidade da oração, o alimento que gera vida em nós. A oração, a oração. A oração. Coloque sua mãozinha no coração, se você puder, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Deus de Israel, o mesmo Deus que foi ministrado aqui nesta manhã de domingo, o mesmo Deus que operou o milagre, o prodígio e a maravilha na vida do rei Ezequias. É o rei que nós estamos clamando, é o Senhor que nós estamos clamando nesta manhã. Nos ajuda na nossa pequenez, nos ajuda na nossa incredulidade, Senhor. Às vezes somos bons em dizer que o Senhor é bom se tiver tudo bem. E se não estiver tudo bem, o Senhor continua sendo bom, Deus. Que o Senhor visite os nossos corações. Que o Senhor visite a nossa casa. Que o Senhor visite a nossa família. Que o Senhor visite os nossos. Que o Senhor visite as pessoas que nos rodeiam. Que o Senhor visite as pessoas de perto e de longe. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor, por essa palavra, a qual o Senhor trazer ao nosso coração nesta manhã. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, impactados, transformados. E com desejo de oração contínua no nosso coração, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, e a igreja diz...